Leitura da Bíblia do dia 7 de outubro. Livro do profeta Jeremias, capítulos 8 e 9. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Livro dos Salmos, capítulo 78, versículos 32 ao 55. Provérbios, capítulo 24, versículo 27. Inscreva-se no canal Bíblia em Foco 66. Deixe o seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Livro do profeta Jeremias, capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, lançarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Espalhá-los-ão ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem serviram, e após quem tinham ido, e a quem procuraram, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Escolherão antes a morte do que a vida. Todos os que restarem desta raça malvada, que ficar nos lugares para onde os dispersei, diz o Senhor dos Exércitos. O castigo é inevitável. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observa o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque comete abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão como os que caem, quando eu os castigar. Tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira. E a folha já está murcha, e já lhes designei os que passarão sobre eles. Porque estamos ainda sentados aqui? Reuni-vos e entremos nas cidades fortificadas e ali pereçamos. Pois o Senhor já nos decretou o perecimento e nos deu a beber água venenosa, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz e nada há de bom. O tempo da cura e eis o terror. Desde Dan se ouve o resfolgar dos seus cavalos. Toda a terra treme a voz dos rinchos dos seus garanhões. E vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que nela habitam. Porque eis que envio para entre vós serpentes áspides, contra as quais não há encantamento,
e vos morderão, diz o Senhor. A dor do profeta por causa da ruína do povo. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros. Passou a cega o fim do verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Capítulo 9. Provera a Deus a minha cabeça, se tornassem águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus que eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros e são um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um de seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Cada um zomba do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras, cansam-se de praticar iniquidade, vivem no meio da falsidade. Pela falsidade recusa conhecer-me, diz o Senhor. Ameaça de ruínas e exílio. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os acrisolarei e os provarei, porque de que outra maneira procederei eu com a filha do meu povo? Flecha mortífera é a língua deles. Falam e enganam com a boca, fala, cada um, de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Acaso por estas coisas não os castigaria? Diz o Senhor. Ou não me vingaria de nação tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido de gado, tanto as aves dos céus como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém montões de ruínas, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou o Senhor? A quem falou a boca do Senhor? Homem que possa explicar por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela. Respondeu o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Antes andaram na dureza do seu coração e seguiram os balins, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto, e lhe darei a beber água venenosa. Espalhá-los-ei entre nações, que nem eles nem seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu venha a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras para que venham. Mandai procurar mulheres hábeis para que venham.
apressem-se e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos desfaleçam-se em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. Porque uma voz de pranto se ouve em Sião. Como estamos arruinados, estamos sobremodo envergonhados, porque deixamos a terra e eles transtornaram as nossas moradas. Ouvi, pois, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua companheira, a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas, e entrou em nossos palácios, e exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor: os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre o campo, e cairão como gazela atrás do segador. E não há quem a recolha. Aliás, cairão como gavela atrás do segador. E não há quem a recolha. Conhecer a Deus constitui a glória do homem. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os incircuncisos, juntamente com os circuncisos, ao Egito e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas, e habitam no deserto. Porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. A união com Cristo glorificado. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Os resultados dessa união e os vícios devem ser abandonados. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas andastes vós também, noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestisse do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem incircuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. As virtudes devem ser cultivadas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos, vós também. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja, Pai de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo,
instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Os deveres da família. Esposas, sede submissas ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pois não irriteis, pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sendo que receberei do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor aqui estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Livro dos Salmos, Salmo capítulo 78, versículos 32 ao 55. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem no assopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, não o buscavam. Arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo, seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiu, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão provocaram? Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios na terra de Zoan, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem, e rãs que os destruíssem. Entregou as larvas às suas colheitas, e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas, e os seus sicômoros com geada. Entregou a saraiva o seu gado, o gado deles, e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade. Legião de anjos portadores de males. Deu livre curso sua ira. Não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo com ovelhas e guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-o com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Provérbios capítulo 24, versículo 27. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa.